Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que você for assistir o vídeo, né? Eu estou gravando agora na parte da noite, que eu recebi algumas encomendas de necessaire para o dia do professor. E eu vim fazer aqui um vídeo para mostrar para vocês como eu faço uma tela C, né? Aquelas costurinhas para sentar fazer o sanduíche, né? Tecido e a manta. E depois o bordado na bordadeira, tá? Eu vou usar uma Janome 3022 para costura e a Brode BP 1430 para os bordados. Eu aqui já fiz o meu matela C, tá? Ele já tá aqui matelado certinho, mas depois eu vou colocar o vídeo, né? Para poder vocês verem como eu fiz, né? Como que eu fiz essa parte aqui e depois como eu fiz o bordado, tá? Então, para fazer esse matela C, eu uso o pé, um pé chamado de guia de costura reta, tá? Deixa eu tirar ele aqui da minha máquina. A máquina tá aqui, a máquina tá aqui perto. Peraí só um pouquinho, que meu rostinho vai sumir, que eu vou tirar aqui o pé. Isso, eu tirei aqui, tá? Então, esse aqui é o guia de costura reta. Então, eu uso ele para fazer as marcações. E agora, além de sumir, ainda tenho que me abaixar, né? Porque ele vem para cá embaixo. Então, eu utilizo ele para fazer as marcações. Então, eu uso essas linhas aqui, ó, tá? Então, ó, ele tem uma aqui, que é o meio, onde vai ficar a sua agulha, tá? Então, você pode usar essa quinazinha aqui, pode usar esse aqui, e no meu, eu não medi não, mas eu acho que é meio centímetro de um pro outro, tá? Posso até medir, eu tenho uma régua aqui. E às vezes eu uso até esse cantinho aqui, quando eu quero que ele fique, ó. A minha agulha vai pegar aqui, e ele vai até aqui. Então, quando eu quero que ele fique uma tela C mais largo, eu utilizo aqui. Aí eu não preciso ficar colocando aquela fita crepe, né? Porque, eu não tenho muita paciência não, porque aí você risca, tira. Ou fazer toda aquela linha que o pessoal faz. Às vezes usam esse lápis aqui, só que esse lápis aqui, ele não costuma sair não, hein? Já vi muita gente reclama que faz o risco com ele e ele não sai. Ou usa aquela caneta, aquela fantasminha, né? Que depois você apaga, passa o ferro e apaga, só que elas secam muito rápido, né? Ou eu tenho um giz aqui, que eu vou procurar, depois coloquei lá na descrição, que ele quebra muito, mas eu faço uma risca aqui e uma risca aqui, e depois vou só seguindo, tá? Então, vai ser a necessaire, tá? Eu só não vou mostrar costurando a necessaire, né? Mas se for o caso, até depois eu faço um outro vídeo. Então, eu vou mostrar só a primeira parte, como eu fiz aqui o matela C, e depois na bordadeira, tá? E bordando. E até a matriz vai estar até editada também. Mas eu coloco lá algumas dicas e se alguém tiver alguma dúvida, coloca depois nos comentários, tá? Eu esqueci, né, de me apresentar, né? Então, eu sou a Vera Lúcia, do Ateliê Vera Santana, já costuro há séculos, né? Aprendi com a minha saudosa mãe Júlia, já contei em outros aqui, né? Em outros vídeos, e eu aprendi a costurar há muitos anos com ela, né? Então, agora eu me aperfeiçoei, né? Agreguei o bordado, né? A máquina, porque eu fazia à mão, né? A bordadeira, que a bordadeira nos dá múltiplas opções, né? Porque você pensa no desenho, pede ao programador, ele faz transforma aquele desenho numa matriz e você borda, né? Então, daqui a pouco eu trago para vocês já a necessaire já bordada, tá bom? Tá ok? Para esse trabalho, eu vou usar a minha Janome 3022, tá? Que ela é uma excelente máquina, bem resistente. E a minha Brode, a VP 1430. A matriz já está aqui já posicionada, pronta para bordar. Daqui a pouco vocês verão o trabalho pronto, tá? Ali atrás está o meu caderno de anotação, que eu anoto as encomendas, né? Eu fiz com uma matriz do Pontinhos de Luz, né? O meu caderno de anotação. A minha cola spray tá ali atrás, que eu falei que eu utilizo ela às vezes para
para dar uma segurada na manta, né, no tecido. Tá aqui atrás, tá? E aqui tem uma cola de silicone, que eu às vezes também uso para pequenos detalhes. Vamos agora para a segunda parte da nécessaire. A matriz já está aqui, já centralizei, o bastidor já está aqui centralizado, tudo direitinho. Então, vamos começar a bordar a nécessaire. A primeira parte, ele vai bordar o cupcake. A parte do cupcake é com aplique. E depois vem a parte do bordado. Então, eu vou fazer a parte do aplique, tá? Que é a parte do cupcake. E a parte do bordado é o bordado comum, eu mostro depois só o final. Então, primeiro, aqui, ó, se você acompanhar por aqui, ele mostra pra você o que ele vai fazer. Então, ele vai começar pela parte de baixo aqui, ó, por essa parte aqui do cupcake, ó. Ele vai fazer o fundo. Então, aqui, ó, primeiro ele vai fazer a marcação, vai marcar aqui na nécessaire que já tá aqui, o local para poder você fazer o aplique. E esse aplique eu recorto pedaços de... Isso aqui, ó, foi sobrinha do cantinho das nécessaire, da caixinha de leite. Aí eu desmanchei para poder fazer aqui o aplique. Tá? Em vez da gente jogar fora, a gente aproveita. Então, para o aplique, aproveita-se esses retalhinhos. As tesouras já estão aqui, tá? Que para poder recortar, a gente usa aquelas tesouras de ponta curva. Eu compro até umas cirúrgicas, né? Na casa de material de médico. Eu compro umas cirúrgicas com a ponta bem fininha. Então, ó, primeiro ele vai fazer a marcação. Então, ele vai começar aqui, vai fazer a marcação do fundo do cupcake. Ah, e se vocês prestarem atenção, então, já temos aqui a marcação do fundo do cupcake, que é marrom. Se vocês prestarem atenção, ó, eu fiz aqui por aquilo que eles chamam de técnica de flutuação. Porque como tinha a manta, e o tecido e a manta aqui ficou um pouco grosso, o bastidor não quis prender. Aí, para evitar que forçasse e pudesse quebrar, então eu prendo ele todo aqui na entretela, coloco a entretela, prendo todo ele com alfinete e vou fazendo. A máquina já fez a primeira marcação, agora ele vai prender aqui o tecido marrom, que é o fundo do cupcake. Aí você pode prender com fita crepe ou vai segurando para ele não... Só cuidado para não prender o dedo, né? Aí aqui ele vai terminar de fazer a marcação. Deixa eu só acertar aqui embaixo para não embolar. Aí ele vai terminar de fazer aqui a marcação. Aí eu tiro o bastidor daqui, tá? Pronto, então ele terminou o fundo do cupcake. Aí eu venho, solto o meu bastidor e recorto. A Cija lançou uma máquina nova, que eu tô de olho nela, embora as recomendações da Cija não sejam boas, né? Mas a Cija antiga era bem... tinha muitas reclamações, né? Mas o que eu achei interessante é que quando você faz matriz assim de aplique, ela tem um botão que você aperta e ele solta o bastidor, vem para frente. Então, você não precisa soltar aqui. Um dispositivo, né, que tem na máquina, eu vi uma live da Suzana, acho que foi da Suzana Ramos, se eu não estou enganada. E tem o aplique, e ela usou, né, a função aplique. Ele tem um botão que ele aperta e esse bastidor vem aqui para frente sem precisar soltar, porque esse aqui eu vou soltar 2 vezes. Que aí agora eu tiro ele, recorto, porque não dá para recortar aqui. Recorto, aí volto com ele, ele vai fazer as nervurinhas daqui. E depois eu venho com a parte de cima do cupcake. Então eu vou tirar aqui para poder recortar.
ele fez a primeira marcação, que é o fundo do cupcake. Aqui, ó, eu já tirei, recortei. Podia ter deixado um pouquinho maior aqui, mas vai dar para fazer. Quando recortarem, deixa um pouquinho mais aqui. Aí agora ele vai prender o marrom. Aí eu prendi aqui com os alfinetes, porque como o tecido aqui é maior, para evitar que ele suba, tá? Então eu vou colocar aqui para a máquina prender. Deixa eu ver se eu já troquei a linha. Coloquei que é branca, então eu vou prender com a branca e depois eu troco com a... na hora de fazer o ponto cheio. Então, que ele agora vai só prender. Então, ó, aqui agora ele vai prender a parte de baixo do cupcake, ele tá indo pro lado de cá. Então, eu vou segurando aqui. Me ajuda pra segurar. Vai dando uma esticadinha, uma alisadinha, mas como já fiz o Matelassé, é bom que o Matelassé assenta ele, não deixa nem ele fugir. Aí ajuda a dar uma segurada. O próprio desenho, ó, vai fazendo ele se acertar. E ele fica bem gordinho. Olha lá. Como já tem manta, né? Tecido. Aí o cupcake vai ficar, o cupcake fica bem gordinho, bem cheio. Aí ele vai terminar aqui de prender. Deixa eu empurrar aqui pra... Cuidado com o dedo. Aí ele terminou aqui. Aí são essas duas vezes que eu tiro o bastidor. A minha tesourinha, ó, é essa aqui, ó, de pontinha curva. Aqui, ó. Que se você olhar, ó, essa tem a ponta reta. Essa tem a ponta curva. Porque a ponta curva, ó, aqui, ó. O que que você vai fazer? Aí você vem aqui, ó, com ela. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Isso, ó, aqui, ó. Aí você vem, ó, recortando aqui, tá? Aí, aqui fica ruim pra gente fazer esse trabalho aqui. Então, por isso é que a gente solta. Aí, quando fala assim, solta o bastidor, não é pra tirar o trabalho do bastidor. É pra soltar o bastidor daqui, né, do braço. Aí, a gente tira, coloca numa superfície plana, né? Coloca ou sobre a mesa... E para poder você recortar, e cuidado para não forçar, porque senão você pode soltar o trabalho daqui do bastidor. Aí eu vou recortar e vou voltar aqui para a máquina, que aí ele agora vai fazer o trabalho vai terminar agora o bordado. Agora eu não tiro mais o bastidor daqui, tá? Que aí ele vai fazer essa parte daqui de baixo, que tem um desenhinho aqui embaixo, ele vai fazer essa parte aqui. Depois ele vem e faz os pespontozinhos aqui no meio do cupcake, faz a finalização do cupcake. Depois ele vem pro ponto cheio aqui no cupcake e borda aqui dentro a parte do rostinho. E depois ele vai bordar aqui o nome aqui na parte daqui, tá? O dizer, minha professora é um doce, e no caso ali o nome da professora, tá ok? Então, ele aqui já está recortado, já recortei. Primeiro, então, recapitulando. Primeiro, ele faz a marcação da parte de baixo, prende o marrom, que é o cupcake, que é o fundo do cupcake, retira, abre aqui, retira, recorta, volta para a bordadeira, coloca aí ela vai fazer a marcação da parte de cima. Aí você coloca a parte de cima, que no caso eu fiz lilás, né? Porque foi o que a pessoa escolheu. Aí você solta de novo, retira, recorta, e agora você volta pra cá e ela não vai precisar mais tirar, só quando o bordado acabar. Então, depois que ele prendeu aqui, você recortou, ele vai fazer essa parte aqui de baixo. Como se fosse um pirezinho, né? Um lugarzinho pra você colocar o cupcake. Então, aqui no caso eu usei aqui um dourado. E ele agora vai fazer o trabalho aqui na parte de baixo do cupcake, da forminha, né? Então, ele vai fazer aqui o ponto cheio, vai fazer aqui uns detalhes aqui. Ok? Então, nesse aqui ele leva uns 3 minutos aqui nessa parte aqui do trabalho. Então, ele vai fazer ali uns detalhes.
no cupcake. Então, enquanto ele vai fazendo esses detalhezinhos, né, eu vou enquanto ele vai fazendo aqui os detalhes, né, uns 3 minutos, depois ele vai levar mais 5 minutos para poder fazer a parte de cima, que é a parte do cupcake. Então aqui na minha brother, que eu não sei se todas são assim, aí porque tem umas que o visu não é colorido, né? Então você vai acompanhando aqui pelas cores também. Então aqui 3 minutos, eu já sei que ele tá bordando essa parte de baixo do cupcake. Depois são 5 minutos para fazer a parte amarela, né? A parte de cima. E depois aí ele começa a fazer a parte do nome. Que tem máquina que parece que o visor não é colorido, né? Ah lá, ele tá fazendo ali os detalhes. No caso aqui, eu coloquei o meu bastidor aqui ao contrário, tá? Então ele tá na horizontal, né? Não tá na vertical. Para poder aproveitar mais o tamanho aqui. Aí eu viro a matriz, ó. Mas isso tudo eu faço lá no programa. Eu já salvo a matriz nessa posição. Algumas máquinas você pode fazer isso na própria máquina, como a Janome MC 550E, você faz. Essa aqui também faz. Tá? Essa aqui também, ela você pode, no início ela tem que você faz o giro. Só que eu já prefiro fazer tudo no programa, que você já vem já com lá, ela tá fazendo o ponto cheio, ó. Aí como vai ficando lindo, ó. Ela vai fazendo ali o ponto cheio, os detalhes aqui do cupcake. Aí esse mesmo trabalhinho, ele vai fazer na parte de cima, sendo que na parte de cima ele vai bordar o olhinho, a boquinha, na parte de cima. Mas olha só, essa matriz é doação, tá? É uma matriz grátis do Bazar do Bordado. Então vocês podem ir lá no site do Bazar do Bordado. Quem não conhece, né, pode até ir aproveitar e visitar. Eu sou até assinante do Bazar, então todas as matrizes, todos os projetos que elas colocam, né, eu já recebo porque eu sou assinante, né, do Bazar. Mas essa matriz aqui já tem uns 2 anos que elas doaram como brinde e eu fiz bastante. Eu já fiz muito. Esse ano eu tenho algumas encomendas que tem o chaveirinho, além desse desenho aqui do cupcake, ele tem um chaveirinho que a gente coloca aqui junto do cursor, né, que agrega mais valor ainda ao nosso trabalho. Então ela terminou aqui a parte marrom, né, que é a parte aqui de baixo, e ele vai começar o trabalho de cima. Como de cima são 5 minutos, eu não vou mostrar, porque aqui agora a máquina vai só seguir, as cores, né? Então ele vem primeiro, vou usar um lilás aqui mais forte, né? Ele vai só seguir aqui as cores. Depois eu venho mostrar só quando ela já estiver terminando aqui o bordado. Então aqui a parte do bordado, a primeira parte já está quase finalizada. Então olha só o detalhe do ponto cheio na beiradinha desse cupcake. Ficou um espetáculo, né? O lilás. Então aqui já bordou a frase: minha professora é um doce. Aqui é o nome da professora, professora Gil, e eu usei a fonte IS, YESS, agora eu não lembro se é I ou se é Y, mas ele começa com Y. Então agora ele já tá aqui no finalzinho. O total desse bordado são 43 minutos e 14 cores, tá? Mas vai depender do tipo, ele vai aumentar um pouco o nome, né, da professora que você vai, ou do professor que você vai colocar. Porque vai depender da fonte, se é uma fonte mais trabalhada ou não. Então aqui ele já tá terminando. Então aqui, como vocês viram, primeiro ele vai começar aqui pelo cupcake, vai fazer o cupcake com aplique. Depois ele vem pro nome, começa a bordar aqui o M, né? Minha professora é um doce. E por último, como aqui a necessaire ainda vai ser feita, né? Vai levar forro. Aí eu não troquei a ordem de nada, né? Então, tudo na ordem da matriz que foi feita, a doação do Bazar Bordados. E só acrescentei o
bordar uma toalha também para acompanhar, vou dar de brinde. Eu sempre tenho umas toalhas aqui que eu compro, aquelas toalhas de lavabo, né? E eu aproveito e faço e envio de brinde. Então, a primeira parte, que era a parte uma tela C e o bordado, já tá aqui prontinho, tá? Qualquer dúvida, vocês coloquem lá nos comentários, tá? Diga lá o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, se deu para entender, e eu vou colocar os links também, tá bom? E depois eu posto a foto da necessaire pronta. Eu não vou fazer a necessaire, vou colocar lá. Mas caso vocês queiram, como eu tenho outra necessaire aqui para fechar, eu faço o vídeo fechando a necessaire, tá? Que aí eu uso aquele um acabamentozinho, né, no canal do zíper, para ficar mais fácil no zíper, né, para poder ficar mais fácil para costurar. Aí qualquer dúvida vocês perguntam, certo? Então até o próximo, espero que vocês tenham gostado, né? Então, ó, ela terminou, vou até tirar aqui o bastidor para vocês verem como que ficou o bordado, tá? Então aqui ela ficou prontinha. Então a primeira parte aqui já está pronto, né? Deixa eu virar ela aqui no sentido certinho. Então, ó, tá aqui, ó, Gil, minha professora é um doce. Então, ó, olha aqui o detalhe desse aplique, né? Uma matriz bem feita é uma matriz bem feita, né? Então, as matrizes do Bazar do Bordado são excelentes. E essa aqui foi uma doação que ela fez, ok? Então, até o nosso próximo vídeo. Deixa eu colocar ele aqui, antes que ele caia, né? Deixa eu colocar aqui do lado da mesa aqui. Né? Então, é ótimo quando aparece isso aqui, né? Bordado finalizado. Então, até o próximo vídeo.